Gente grande, chegando com a aula 4 do Imersão Pessoal. Já estamos na aula 4 e quem está firme comigo até aqui? Quem assistiu a 1, a 2, a 3, como está se sentindo? Como está o coração? Como estão os pensamentos? Renovados? Como está a maneira de encarar a vida? Eu acredito que muita coisa já mudou de lá para cá. Quem está firme, comprometido, persistente, muita coisa já mudou de lá para cá. É com muita certeza que eu digo isso, gente. Porque quando a gente persiste, não tem mais volta. A transformação acontece. A página vira, a chave vira, o olhar muda. As convicções começam a ser outras. É por isso que eu digo para vocês que após essa imersão pessoal, esse mergulho, esse conhecimento, esse renovo que vocês estão tendo durante esses dias, a vida de vocês nunca mais será a mesma. Digo isso com toda a certeza do meu coração. Por experiência própria, eu digo isso. Vamos começar então a aula 4? Antes de começar, eu quero explicar uma coisa para vocês. A aula 4 tem um conteúdo extenso e, portanto, eu decidi que eu vou dividir em 3 partes. Será uma aula dividida em 3 partes, ok? Eu vou falar com vocês sobre o início, parte 1, meio, parte 2 e fim, logicamente, a parte 3. E assim nós vamos encerrar, né, a parte da imersão gravada, os vídeos gravados. Mas no domingo vai haver a live. Eu vou fazer a live aqui pelo YouTube e vou divulgar para vocês até chegar domingo, vocês saberão o horário. Ok? Vocês vão ficar ligados? Vão prestar bastante atenção? Porque eu vou estar postando, eu vou estar divulgando o horário da live. Vou fazer uma enquete, tá? Porque eu quero que vocês me ajudem a decidir o horário de acordo com a hora melhor que vocês têm no domingo para poder participar. Porque eu quero mesmo a participação de vocês no chat, porque eu vou estar respondendo perguntas. E isso tudo de acordo com o que for acontecendo hoje, sexta, de acordo com o que for acontecendo até chegar no domingo, vocês saberão o horário, tá ok? Então vamos começar a nossa aula. Para quem entrou no Store, deve ter visto lá que eu postei uma prévia do que aconteceria na aula 4. Lá no Store vocês devem ter visto muitas fotos, né? E vocês também ouviram a música do Store. Não foi por acaso que eu coloquei aquela música da Priscila Alcântara, né? Da participação do Whindersson Nunes. E nome difícil de falar. O Whindersson Nunes. Muito conhecido, né, gente? Então, não foi por um acaso que eu postei no Story aquela música e aquele contexto de fotografias. Por quê? Por que, Débora, que você quis anexar aquelas fotografias a essa música? Porque o tema da nossa aula hoje é Sunflower. O que é sunflower? A tradução da palavra sunflower é girassol. E a música que a Priscila Alcântara canta, que está lá no fundo no story, ela fala sobre o girassol. E o contexto de tudo isso, gente, eu vou estar agora pouco a pouco falando a respeito da música
e a respeito das fotografias que eu postei lá. A vida, ela tem muita coisa boa. E muitas vezes a gente não consegue valorizar as pequenas coisas. Às vezes a gente só consegue valorizar as grandes coisas. Lá naquelas fotografias, vocês viram os pequenos detalhes, perceberam os pequenos detalhes de uma vida que tem muitas coisas boas. A felicidade, ela está dentro de nós. Às vezes a gente busca a felicidade fora de nós, mas a felicidade, ela está dentro. E essa frase é uma frase muito bonita, né? Virou até um bordão. A felicidade está dentro, não está nas coisas externas, mas está dentro. E realmente está, viu, gente? É de dentro para fora. Quando a gente fica bem dentro, o externo é só uma consequência. A cura interior, ela exterioriza a vida feliz aqui fora. Então, aquelas fotografias foram uma demonstração das coisas alegres da vida. E vocês perceberam que tinha girassol em cima, que o buquê que eu quis para o meu casamento foi de girassol, e a música também se refere ao girassol. Agora eu vou explicar um pouco a letra da música. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso para me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar, curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso para me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. De frente para a luz e de frente para a luz. Se a vida fosse fácil, como a gente quer. Essa é a letra da música. E ali naquelas fotografias eu expus para vocês momentos felizes, momentos que são guardados no coração da gente e que é como um armazenamento de alegria. E o girassol, como ele fica exposto ao sol durante o dia, ele armazena o calor, a energia para durante a noite quando o sol não está. A alegria na nossa vida é esse armazenamento. A gente armazena a alegria nos bons momentos. Quer ver um exemplo? Nascimento de um filho. Quem não se lembra daquele momento quando o filho nasce, gente? Quem não se lembra dessa experiência incrível que é quando o filho nasce? O amor da vida, quando a gente encontra o amor da nossa vida, a pessoa amada, a pessoa querida, a pessoa que a gente divide a nossa vida, aquela emoção do primeiro amor, aquela emoção da família,
do momento que você está com a sua família reunido, todos juntos, no momento de aniversário, no momento de fim de ano, por exemplo, que é confraternização. Essa é a luz armazenada. A gente tem essa capacidade de armazenar essa luz, essa alegria como o girassol faz. Por quê? Porque ele fica exposto à luz. Você está exposto à luz ou você está exposto à escuridão? Responda essa pergunta. Como está a sua vida? As suas atitudes? Os seus pensamentos são mais expostos às coisas da luz ou mais exposto às coisas da escuridão? Você está voltado mais para as coisas do dia ou mais para as coisas da noite? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a claridade, a luz, ela traz clareza. Você tem clareza da sua vida? Você tem clareza dos seus desejos, dos seus sonhos? Você tem clareza dos seus pensamentos, se estão corretos? Se estão te conduzindo para uma vida de felicidade? Sim ou não? Se sim, muito bem, ótimo. Você está na categoria das pessoas realizadas, das pessoas alinhadas com a sua essência. Se não, precisa tomar a atitude de querer ficar exposto à luz como um girassol. Precisa procurar ajuda. Aceite isso. Aceite que você precisa procurar ajuda. Gente, sabe por que eu estou dizendo isso? Quando você está com problema bucal, com problema nos dentes, você não procura o dentista? Se você tiver com problema cardíaco, algum problema no desenvolvimento da sua respiração, nos batimentos cardíacos, você não procura o cardiologista? Se você está com um problema de lesão corporal causado por algum acidente, por exemplo, você não procura o fisioterapeuta? E por que quando está com problema emocional, sentindo alguma dificuldade nas emoções, triste, com os pensamentos acelerados, desanimado, deprimido, infeliz, inseguro, sem clareza de propósito, sem saber para onde ir? Por que não procurar um profissional da área? Por que não procurar um terapeuta? Por que não procurar um psicólogo? Por que não até mesmo procurar um psiquiatra? Hoje existe um preconceito muito grande a respeito dos sentimentos, dos transtornos sentimentais. A pessoa, ela não se assume como uma pessoa que está sentindo algo na emoção. A pessoa quer disfarçar os transtornos. Às vezes não está feliz, às vezes está deprimido, com uma depressão até mesmo crônica, com uma tristeza que não acaba, com uma insatisfação que pode viajar para onde for, para fora do país, que pode ter muito dinheiro, que pode ter muitos bens, que pode ser realizado tanto financeiramente e como amorosamente ou como na família, mas aquele vazio não passa. Aquela insatisfação está todo dia ali. Como seria levantar cedo, se sentindo realizado? Como seria acordar e olhar e perceber, gente, que coisa linda, que dia maravilhoso. Como seria, gente? Já pararam para pensar nisso? Quem tem essa dificuldade de identificar de onde vem tanta tristeza? Por quê? O medo de procurar um profissional da área. Para pensar. De repente, você está tendo um preconceito em relação a isso.
De repente você mesmo está se colocando num lugar de que se eu procurar um terapeuta, se eu procurar um psicólogo, se eu procurar um médico psiquiatra, vão me taxar de louco, vão me taxar de perturbado. O que os outros vão pensar? Você cuida de você. Cada um já tem a responsabilidade de cuidar de si. Ninguém pode fazer nada pelo outro, gente. Cada um faz por si só. Você nasceu sozinho, você é responsável pela sua vida e você é o único companheiro de você mesmo. Já parou para pensar nisso? Quem vai viver com você eternamente? Quem? Quem nasceu com você, cresceu com você, estabeleceu essa vida que você tem hoje e vai estar com você após essa vida terrena aqui? Só você, ninguém mais. Eu não estou desmerecendo as nossas pessoas chegadas, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos queridos, os nossos filhos, de maneira alguma. Até porque nós vamos falar sobre isso na aula 4. Nós vamos falar sobre a necessidade que temos dos nossos familiares, dos nossos amigos, da sociedade em geral, dos nossos filhos, dos nossos agregados, da pessoa amada. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que você precisa se valorizar, olhar para si, cuidar de si. Em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, eu. Em terceiro lugar, eu. Nossa, Débora, mas isso é egoísmo. Eu tenho que pensar no mundo. Eu tenho que pensar nos meus filhos. Eu tenho que pensar no meu marido. Eu não sou sozinha. Não é nesse sentido. É no sentido de me cuidar. Porque se eu não estiver bem, nada vai estar bem. Se aqui dentro eu não estiver resolvido, aqui fora vai ser reflexo daqui de dentro. A minha vida é o espelho do meu interior. Se o meu interior está desorganizado, o meu exterior vai estar tudo desorganizado. Pobre da família que convive com uma pessoa que está com o interior desorganizado. A família inteira sofre. Todos sofrem. O reflexo vai para todos. Por quê, gente? Porque aí está a ligação do ser humano com o girassol que eu quis trazer para vocês nessa aula. O girassol, ele é uma planta que sobrevive e busca e gira e procura o sol, a luz. E o ser humano necessita da luz solar. Isso, gente, cientificamente, nós necessitamos da luz solar, é saúde para nós. Assim como nós necessitamos da luz, do calor no nosso corpo físico, o nosso espiritual, o nosso psíquico, o nosso mental necessita da luz, necessita do calor, necessita da clareza da mesma forma. Que luz? Clareza. Clareza. Que calor humano, calor do amor, o calor da vitalidade, o calor da generosidade, o calor da humanidade. Certo? Por isso que eu quis comparar, trazer esse estudo sobre a junção, a semelhança do ser humano com o girassol. Por causa dessas coisas, por causa dessas comparações que são muito evidentes de que nós, seres humanos, precisamos correr atrás da luz. Luz do conhecimento, luz da sabedoria, luz da transformação, para que a gente consiga cada vez mais armazenar em nós a luz, o calor. O que é isso? As coisas boas acontecendo na nossa vida. Porque senão a gente vai ficar armazenando trevas, escuridão.
A gente vai ficar guardando dentro de nós somente momentos tristes e isso adoece, gente. Isso adoece. Isso causa doenças psicológicas gravíssimas, seríssimas, que começam como? Pequenininhas. Elas começam sutis. Elas começam com insônia, elas começam com falta de concentração, elas começam com estresse, com falta de calma. Elas começam sutis. Não se enganem. Não vem no estrondo do transtorno bipolar. Não vem no estrondo da depressão crônica. Começa sutilmente. Quando você começa já a esconder ali no WhatsApp, você já começa a tirar a luzinha azul. Por quê? Porque vai ter um momento que você não vai querer responder. Então a pessoa não precisa saber se você visualizou. Sutilmente, um exemplo que eu estou dando. De repente você é um profissional que naquele momento não pode responder pessoas. Então você prefere deixar sem o azulzinho para que a pessoa não se sinta desmerecida, né? É preferível deixar oculto isso por causa do seu profissional. Mas quem faz isso porque quer fugir da comunicação, da socialização, já está com algum problema emocional ali começando. Você julga a si mesmo. Eu só estou trazendo a luz, eu estou trazendo uma clareza, um exemplo pequeno. Outro exemplo, aproveitar-se da pandemia para se esconder. Muita gente está se aproveitando da pandemia para se esconder. É momento de confinamento. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que ficar se expondo, se aglomerando. Não é isso, gente. Eu estou trazendo a luz para vocês, eu estou colocando isso aqui na consciência para que vocês reflitam. Eu realmente não quero aglomeração porque eu estou respeitando esse momento que nós estamos vivendo, ou eu não quero socializar, ou eu quero evitar estar perto das outras pessoas. São perguntas que a gente precisa fazer para saber como nós estamos aqui dentro. Eu já falei nas outras aulas. Uma forma de saber se eu estou bem, se eu estou alinhado com a minha essência, é fazendo perguntas. Eu estou confinado porque realmente eu quero evitar aglomeração, porque eu tenho pessoas de risco dentro da minha casa, porque eu quero evitar que a doença se expanda, que eu quero ficar sendo coerente com o momento, ou eu quero mesmo o quarto escuro, a cabeça coberta, virada para o canto, sem falar com ninguém. Porque, gente, pensa comigo. Vamos pensar aqui antes da pandemia. Antes da pandemia, ela já não existia dentro de você no sentido de confinamento? A falta de socialização, o querer não estar aglomerado já não estava aí dentro? Reflete, pensa nisso. Porque muita gente já tinha essa pandemia dentro de si no sentido de confinamento, no sentido de se afastar das pessoas, no sentido de não querer estar perto porque não está se sentindo bem, porque nenhum lugar agrada, porque nenhuma atração faz feliz. Pode estar fazendo a descontração maior que for, estar num lugar mais alegre, com as pessoas mais alegres, que não está se sentindo bem. Sabe por quê? Porque aqui dentro não está iluminado. Aqui dentro está obscuro. E a própria pessoa muitas vezes não consegue identificar. Agora digo como terapeuta. A própria pessoa, de tanto sofrer isso, de tanto passar por isso, ela às vezes não consegue mais identificar. E, gente, sabe uma coisa que eu descobri sobre o girassol? O girassol, quando
o tempo está nublado ou está chovendo, ele se vira um para o outro, ele fica virado um para o outro, para que um passe energia para o outro. Olha que coisa incrível que a natureza nos ensina. Olha como o universo é generoso. Olha como o Criador pensa em todos os detalhes. Analisa isso. Pensa, imagina uma plantação de girassol. É comum, todo mundo sabe como é uma plantação de girassol. Imagina a humanidade. Todos semelhantes, porque os girassóis são todos semelhantes, muito parecidos, as características são sempre as mesmas, as pétalas amarelas e o interior marrom, né? Pode até ver aqui, eu trouxe. Eu gosto, as minhas aulas, gente, eu gosto de ilustrar, eu gosto porque o visual faz a gente gravar muito. Então eu gosto de trazer todo esse contexto. Esses girassóis não estão aqui à toa, eles estão aqui para que vocês reflitam e enxerguem, porque os nossos olhos, eles levam para a nossa memória a informação e quando a gente tiver necessidade daquela informação, está gravado, está registrado. A plantação de girassol, ela está representando aqui na minha aula a humanidade em si. Então, quando falta luz, quando falta conhecimento, quando falta a luz da alegria, quando falta... Como é o momento que nós estamos vivendo agora da pandemia, gente? É um momento que está faltando a luz da alegria. A preocupação está no ar, o estresse está no ar, o sofrimento dos entes queridos que se foram por causa da pandemia está no ar. Nós não estamos num tempo que o céu está aberto e o sol está brilhante. O tempo está nublado por causa desse tempo de doença, as preocupações, as informações negativas são muitas, tem trazido muita doença emocional. Tem muita gente relatando, eu escuto muitos relatos que após a pandemia se tornou uma pessoa depressiva, não era. Era uma pessoa ativa, produtiva, alegre para frente e se tornou uma pessoa desanimada, uma pessoa medrosa. Perdeu a coragem, perdeu a vontade, o desempenho. Então, qual que é o momento agora? O momento é buscar luz. Vamos comparar com o girassol. O girassol, o tempo fechou. As nuvens tamparam o sol continua lá. Ele vai aparecer. Essa pandemia vai passar, o sol vai aparecer. As nuvens estão lá. Ainda existe nuvem. O que o girassol faz? Vira um para o outro, para que um alimente o outro com a energia. E ali, eles não fiquem sozinhos enfrentando aquele momento de escuridão, aquele momento que o sol não está tão brilhante e não há calor. Eles estão trocando energia. Então, o momento é: vire-se para o outro, busque calor, busque luz, busque clareza, busque iluminação. Que outro que eu estou falando? Só o outro da minha família que me aconselha, que me ama, que cuida de mim, que me suporta, que me ajuda, que me alegra? Não estou falando só disso, estou falando de profissional. Tá sentindo essa tristeza, tá sentindo esse medo, essa falta de coragem para encarar a vida? Esquece o preconceito, esquece o preconceito das pessoas e o preconceito seu. E busque o profissional da área, assim como se você tivesse com uma dor de dente. Quem suporta dor de dente? A dor emocional é muito maior do que a dor de dente.
Sabe por que que a dor emocional é maior do que a dor de dente? Porque quando dói o nosso dente, a gente corre atrás do dentista. Toma analgésico, toma, vê que não resolve, vai atrás do dentista. A dor emocional, a gente fica só tomando o analgésico. A gente não corre atrás do dentista emocional. Por isso que a dor emocional se torna muito mais agravante, muito mais séria, muito mais pesada e mais difícil de curar do que a dor de dente. Eu tô encerrando a primeira parte da aula 4. Eu quis explicar para vocês a semelhança, o porquê que eu trouxe o sunflower para nossa aula, o girassol. E na parte 2, nós vamos fazer uma meditação a respeito de trazermos para nós a condição de criar oportunidades na vida para conduzir o nosso calor próprio. Para a gente não ficar só dependendo do calor do sol, porque vai chegar um momento que a nuvem vai aparecer. A felicidade, ela não é um estado emocional contínuo. É se você conseguir desenvolver a capacidade de conseguir armazenar e até mesmo produzir o seu calor próprio. Aí sim você consegue ficar feliz diante de situações difíceis. Se sentir firme, se sentir forte, se sentir capaz de enfrentar as dificuldades. Na parte 2, eu quero fazer com vocês uma meditação que vai conduzir vocês ao interior, ao mergulho, à imersão, para que vocês tragam a luz do entendimento de vocês para a consciência o que é necessário ser feito para que a vida de vocês sejam transformadas. Fiquem ligados, não percam, é uma meditação muito profunda, uma meditação muito eficaz que vai trazer uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento, uma clareza, uma novidade na vida de cada um de vocês. Até o vídeo da parte 2.